Mas agora temos ele, que é o grande destaque da programação da Jovem Pan. Neymarzinho. Aqui está. Tem chamada pra ele não, né? Pra ele não, porque ele já dá a casa. Entendi. Quando tem uma intimidade, Eu a gente acho não que precisa, devia não precisa ter. nem te chamar. Não, Aqui está não o precisa, só nosso fazer querido um Thiago Pavinato. Pavivi. Obrigado, meu amor. Conhecido como Pavivi pros íntimos. Pavivi. O Pavivi é um cara muito bacana. O Pavivi é um cara muito bacana, que tá fazendo muito bem, eu acompanho. Sucesso aqui da Você casa. sabe que Pavivi, eu fui dar uma googlada nisso. No Brasil é proteção, é programa de atendimento às vítimas de violência sexual. Sério? Sério? Juro. É sério? Existe? Se você jogar no Google, você vai achar isso aí. E aí, mesmo? se você for pro latim, né? Se for pra uma doutrina de latim, Pavivi é uma forma de conjugação de pavire. Que é assim, tipo assim, eu piso, eu esmago. É a conjugação desse verbo. Tão carinhoso. Exatamente. Ô Pavinato, me fala uma coisa. Você sabe que você é um cara, você participou aqui do Pânico, já na época antiga. Naquela época. Do 14. Do bigodinho, lá do 14. Do bigodinho. Era do bigodinho. Do bigodinho. Isso, e do chapéu. Que ele vinha com uma bengala, se eu não me engano. Não, a bengala foi agora que eu voltei da Não tem a cirurgia. ver. Não é o passado. bigodinho, não. Eu tô falando o seguinte, a gente fez aqui, Olha lá, o Isso. cavanhaque. Primeiro foi o Matrix. Cavanhaque. 2016 isso aí. E agora você tá fazendo parte do time de comentaristas da Jovem Pan. Você tá no programa principal, que é o Pingos, que é o programa 6 da tarde, com o Zé Maria, com o pessoal lá, Mota. com o Mota, com o pessoal lá. E você é advogado. Sim, Você é de Itapira, né? também. Você é pé coincidência. vermelho. Tá acertando tudo, hein? Acertou Vai no miserável. currículo, Por irmão. quê? Não. Você é, Não, sim, sou você pé é vermelho. Você é pé de vermelho, Itapira. é um cara do Itapira, interior. interior de São Paulo, exatamente. Você acha que as Exatamente. pessoas do interior elas são melhores, são mais socializadas? Você acha que a gente teve... Que eu também sou do interior. É difícil, a gente tem muita memória afetiva da infância, né? E infância no interior a gente brincava na rua. Né? A gente comia tijolo, que nem o Morgano, comia papel. Comia cimento. A gente ficava na rua até tarde, ia a pé sozinho pra escola com um bando de colega. Então, assim, é outra vida. Hoje no interior não tem mais isso também. Não tem mais isso no Não interior? tem mais. Tá tudo Você tem perigoso. família lá ainda? Tenho. E Meu me pai fala e minha mãe moram uma... lá. Aí você falou o seguinte, isso aqui é muito pequeno pra mim, vou pra São Paulo, vou estudar. Como é que foi? Como é que você foi pro direito? Então, é engraçado que eu nunca pensei em fazer direito. Eu já contei isso, acho que uma vez. Eu queria fazer teatro. Sério? Fazer Por isso teatro. que você é um cara que manda bem. Não é. Quando você é pequeno, né? Você não consegue segurar algum trejeito. Aí o povo me chamava de Sarita Witt. Você imagina, lembra da Sarita Witt? Sim. Do Floriano Peixoto Sim. em Explode Coração, que era o crossdresser. Então a gente não tem muito amigo, porque no interior ser viado é complicado. Interior é... Tem lá, você é o cabeleireiro ou você é o motivo Lafayette. de... Quando você vai xingar Eu era alguém... amigo do Lafayette. Você Lafayette, chama ele pelo nome Fala, do Lafayette do fica cara. atrás, meu amor. O Lafa. É bem isso. É isso aí, é isso Dá aí. uma bem lafada. E aí eu queria sair de lá. Então eu fazia teatro, porque teatro era um ambiente que não tinha muito desse julgamento. Não é igual futebol, não é Certo. igual você ir pra aula de educação física. É o teatro, pô. Então queria fazer teatro, mas teatro não dava grana, né? E eu precisava, pra sair de Itapira, pra ter uma vida mais livre. Itapira a gente tem duas opções, ou é Campinas, Sim. ou é São Paulo. É que Itapira fica 100 quilômetros depois de Campinas e Campinas fica 100 quilômetros depois de São Paulo. Itapira 200 quilômetros. Aí eu prestei o vestibular na Unicamp e na FUVEST, passei nas duas e fiz direito porque escolhi fazer a USP, primeiro que era mais longe de Itapira. Eu achava Pra que a minha sair. liberdade ia ser maior quanto mais longe eu tivesse da cidade do interior. Porque naquela época a gente tinha privacidade, não tinha smartphone, ninguém se filmava, ninguém tinha nem telefone nem WhatsApp. celular, velho. Era Aí você fez coisa São de Francisco. Fiz Largo São Francisco. Por que eu escolhi direito São no Largo São Francisco Francisco? Primeiro, porque lá formaram os melhores atores do Brasil. Paulo Altran, Juca de Oliveira. Então os caras falavam assim, pô, quem sabe um dia, talvez, na minha vida não aconteça comigo o que aconteceu com Paulo Altran. E segundo, porque eu tinha um professor de geografia, obviamente de esquerda,
por isso que eu nunca gostei de esquerda, na verdade. Eu devo muito a ele, muito obrigado, professor Antônio. E, e ele falou uma vez assim, se o meu melhor aluno, que ele tinha um aluno preferido lá, não passou, teve que fazer cursinho para entrar, você também não vai entrar de primeira no Largo. Então eu falei, eu vou fazer Largo São Francisco. Cala a boca dele. Só porque eu tô irritado com esse professor. E aí vim para cá. E o direito também, o estágio em direito para o aluno do Largo São Francisco sempre pagava muito bem. Sim. Então, era a melhor faculdade de direito do país. Hoje é aquela baderna que a gente estava vendo lá, aquela balbúrdia, pessoal xingando a Janaína Pascoal, pedindo carteira de vacinação. O que você achou disso aí? Uma vergonha, uma vergonha. Eu não tenho vontade de pisar lá. Você ficou decepcionado. Tenho vontade de pisar lá. É deprimente, sabe? Uma picuinha dando. Ninguém quer saber de aprender, todo mundo quer ficar fazendo política acadêmica. Bom, fui pro Largo São Francisco, estagiava, aquela época era melhor, então o estagiário ganhava muito. Então eu conseguia me manter em São Paulo e fiz a minha faculdade. Depois fiz pós, mestrado, doutorado, agora estou fazendo a livre docência. Mas abrir escritório, tá difícil, trabalhou tá difícil. próprio... Fiquei na advocacia até 2020 e depois eu comecei a repensar a minha vida e tomei a decisão financeiramente mais desajustada da minha vida. Fez uma cagada vindo pra cá, né? Você sabe disso. Não, mas isso aí, eu vou dizer uma coisa pra você. De deixar o direito, mas é aquela coisa, velho. Mas a gente... Quando você não aguenta mais... Sim. Porque, eu vou falar o que para um cliente hoje? Eu tenho esse caso, eu vou falar, a lei diz isso, mas a lei vai se aplicar para ele. Não quer dizer nada. Isso dá uma depressão. Você se decepcionou. Uma depressão profunda. Então, assim, eu continuo estudando direito, gosto muito da aula. Não dou aula porque o ambiente acadêmico no Brasil está insuportável. Você é professor também. E comentando a política, é uma forma de eu ensinar direito para todo mundo. Você dá aula, para a dona de casa que está ouvindo pra gente. Aula. Então eu recorro exemplo de novela, exemplo tosco. E assim as pessoas entendem um pouquinho daquilo que elas não entendem. Democratiza nada, o papo, né, meu? Exatamente. Mas você tem um repertório, assim, espetacular, eloquência, tudo. E os livros, porque você também é escritor, assim, você sempre foi um cara de ler muito. Quem te deu essa referência dos livros? Não, tem o Karnal também. Karnalzinho. Mas desde moleque você lê pra cacete, porque você vê que você é um cara muito preparado. Karnal positivou de Covid. Falei com ele que tinha combinado de jantar sexta-feira. Usava 3 máscaras. O Karnal usava 3 máscaras aqui na CNN lá. A gente passava. Karnal, tira, deixa só 2. Mas você tá bem, né? Eu tô bem, tô acamado. Você tá bem, né? Tô lendo Shakespeare de novo, novamente. Então... Em qual idioma agora? Agora eu tô lendo em sueco. Ô Pavinato, você tá animado? Tô animado pra caramba. Desafio sempre me anima. E livro, de onde surgiu? Não sei. Eu comecei a ler sozinho, porque em casa não era um ambiente de livro. Mas você se prepara pra fazer o programa? Que aqui ninguém se prepara. Aqui só eu. O que é isso? Você se prepara, né? Muito. Quando você tá... Porque se você acompanhar, 6 da tarde tem o programa que é o Pingos, né? O Pingos Pingos já passou tanta gente aí. O Reinaldo, passou passou o Augusto. O Fernão. Exatamente. Passou muita gente no Pingos, que é o principal programa de notícias 6 da tarde, que é um programa de opinião. Pavinato, cara, quando ele vai lá, você fala os artigos, tal, não sei o que, fala, ele deve ter se preparado muito, ou tá tudo na sua cachola? Tem 2 coisas. Eu sempre quis, fazer audiovisual, aquela coisa de criança. Quando eu era criança, eu ouvia Pânico e ficava gravando no meu gradiente. Era meu pai. Via seu pai era o Emílio. Canalha. O Emílio. Papai Emílio Zurita. Emílio Zurita, velho. Canalha. Machista pra caralho. Tóxico esse cara. Heterotop. Bom, eu acho que se eu começasse a fazer audiovisual antes, eu não seria tão bom, porque acontece uma coisa na vida da gente que é muito engraçado. Quando a gente estuda muito, e a gente estuda a sério, academicamente, para fazer banca, para ser contraditado, para você apresentar uma tese e a pessoa dizer se aprova ou não, levando todos os contra-argumentos para ver se a tua tese se sustenta, a gente sempre se acha uma fraude. E
na vida acadêmica tem um momento que você passa um determinado tempo de horas leitura, que dá um clique, você fala agora, eu consigo falar com tranquilidade de todos os assuntos, sem correr o risco de estar incorrendo em imprecisão, em verdade, falando alguma besteira, fazer uma crítica de maneira sólida. Isso aconteceu comigo em 2021, quando eu escrevi o Estética da Estupidez, que é meu primeiro livro fora do direito. E repetiu o último, que é o Declaração Universal, prefaciado, obrigado mais uma vez, professor Leandro Carnal. De nada. E desse momento em diante, quando deu esse clique, eu falo, eu tenho horas leitura suficiente para falar sobre uma gama de assunto que a maioria dos comentaristas não tem, porque a minha vida foi inteira dedicada para o estudo. Isso fica, fica um repertório. E é claro, como é que a gente se prepara? A gente vê a pauta, né? A pauta chega antes, às vezes tem notícia de última hora, aí é o repertório natural, mas a notícia, quando a gente lê, as coisas já vão vindo no arquivo da cabeça. Então, mas ontem você deu uma aula, porque o papo ontem, no programa, vocês não ouvem, né? Não, honestamente. Eles assistem o Marvel. Turma do Homem-Aranha. Eu tenho que fazer o break, Dedê? Então eu vou fazer só um break, só pra Rádio Jovem Pan. A gente continua com o papo aqui com o Pavinato nas outras plataformas. Só pra você do rádio, mas a gente volta já já. Acompanha aí os nossos patrocinadores. Vai lá, Reginaldo. Bom. Quando dá, nós vê. Ontem ele deu uma aula sobre que eles estão querendo agora fazer as redes sociais, querer ter uma regulamentação, que é o papo agora. Sim, tem uma conversa Janja hoje falou, a Janja quer o negócio. Acho duas bestas ficar falando lá da bola pra Janja e da bola pra Michele. Você não acha? E era o papo. Aí você deu uma aula, ele deu uma aula de síntese. Ele deu uma aula sobre a regulamentação, né, que eu achei muito, muito bacana e muito simples, e as pessoas entendem o que você está falando. Muita gente gosta, eu fico bastante feliz que eu recebo mensagem, eu sou caminhoneiro, nunca pensei que eu pudesse entender de um assunto jurídico. Eu sou dona de casa, eu entendo. Isso me deixa mais feliz do que ir para uma sala de aula hoje e encontrar uns merdas de uns alunos que fazem o que fazem, com a Janaína Pascoal, por exemplo. Sim. E eu tive a oportunidade de ter grandes professores no direito. Por exemplo, eu converso até hoje com o professor Celso Laffer. Quando eu penso uma coisa estranha no direito, uma coisa que eu nunca vi em doutrina nenhuma, eu falo, eu tô chegando a uma conclusão diferente do que se pensa na doutrina do direito. Eu mando sempre e-mail pro Celso Laffer, falo, professor Celso, eu tô ficando louco ou tem sentido? Então eu tenho uma conversa boa com gente boa. A professora Tereza Ancona Lopes, que inventou o conceito de dano estético no Brasil. Em 79 não se falava em dano estético por cirurgia plástica ou acidente. Ela inaugurou, tanto que a legislação e a jurisprudência são todas com base na tese dela de 79, que eu tive a honra de atualizar, né? Fiz a nova edição desse livro para Almedina. Então eu convivo muito com esse tipo de gente, então isso enriquece muito. E esse debate da Janja, eu penso muito no direito puro. Porque se eu for reduzir o direito ao que se publica de lei, eu empobreço o direito. Porque o direito, ele é mais que lei. A lei pode ser regra. Uma ditadura tem lei, mas não tem direito. Porque o direito, ele é um instrumento para que se faça a justiça. E não há justiça em Estado totalitário. Portanto, quando eu falo em ambiente virtual, que eles querem regular... Aliás, hoje é centenário da morte de Rui Barbosa, que foi o maior congressista que o Brasil já teve, maior brasileiro do século XX, precursor da democracia, patrono do Senado brasileiro. E eu olho hoje para o Senado e falo, Rui Barbosa estaria estribuchando diante do Congresso hoje. É ruim, é fraco. A gente foi decaindo muito. Rui Barbosa, a Águia de Haia, um dos maiores intelectuais do mundo. Então, mas é o que temos. Exato. E aí a gente olha o direito. A gente já tem regra que pune a fake news. A gente já tem regra que pune o autor de uma notícia que causa um dano. Eu não preciso regular mais. Eu preciso que as pessoas sejam responsabilizadas. Então, mas aí que a minha discussão com você é justamente essa. Pois não. Porque é o seguinte, o próprio Abraham Lincoln, que você conhece muito bem, o Abrão, o velho Abrão, ele falou o seguinte, beleza, nós temos a Constituição.
Mas, de vez em quando, a gente não pode ficar olhando a Constituição. A gente tem que olhar o povo. Não adianta você só se basear na Constituição e tá uma treta, Israel, Netanyahu, tá a mesma treta, o judiciário é a mesma pega que a gente está vendo no mundo inteiro, a gente está vendo esse movimento. E a gente não consegue entender o que é. O povo hoje em dia tem muito poder individual e os caras estão com medo, porque a gente tem poder individual. Então, mas uma hora vai ter que ter uma regra para isso. O direito vai ditar. Eu não sei se vocês conseguem entender. É individual, mas porque eu sou burro. Sim, mas é individual. Eu não entrava lá, lá na São Francisco. Para eu entrar, eu tinha que entrar lá na Anhanguera. Eu fiz o NIP. Uninove. Então, mas é individual. Não é, gordão? Uniban. Ó, o professor Samidana. Professor? Emílio, mas é individual, mas você também cria a possibilidade de se juntar um pequeno grupo, assim, de 10, 15, digitalmente, que pode fazer um barulho. Esse é o tema do meu livro Estética da Estupidez, por exemplo. Porque ela derruba a barreira geográfica. Antes eu pensava um absurdo, eu estava sozinho. Agora não tem mais distância geográfica. Eu posso conhecer gente do mundo inteiro que pensa o mesmo absurdo que eu. E existe um fenômeno psiquiátrico que é o encorajamento do grupo, que são geralmente pessoas covardes, que não falariam isso na vida real, têm vergonha. Mas, dentro do grupo, elas formam um megazord, entendeu? Elas são outra pessoa. Com o avatar do Naruto. Exato. Aí você tem o fenômeno do fanatismo de massa. E aí você encoraja essas pessoas a irem aumentando essa onda. Então, mas aí tudo é extremismo, tanto de um lado quanto do outro. Só não existe extremismo quando se tem educação. Rui Barbosa falava isso há mais de 100 anos. Rui Barbosa, repito. Só não existe extremismo? Quando tem educação. Quando o cara tem discernimento. Exato, não é uma tem que ser educada. Ela tem que ser educada primeiro, a ter educação. Pátria educadora? Ter ética. Pátria educadora. Mas quem te dá a educação? Bom, no Brasil, como a gente é um país de dominação, o Estado ele é responsável por boa parte, como é hoje. Tem escola particular, mas é ele que faz o currículo. Olha a reforma. Olha as matérias que estão dando na escola pública hoje, agora, com esse governo. Quais? Como fazer um brigadeiro caseiro. Sim. Pergunto, para vender no sinal? O que rola por aí? Que isso? O que rola por aí? A arte de morar bem. A pessoa não tem nem casa, tem 50 milhões de déficit habitacional no Brasil. A arte de morar bem como? Na barraquinha, lá na Praça do Patriarca. Vamos ter agora a apostila por Sig Bergamin. A gente não sabe falar português e matemática, não sabe fazer conta. Sabe fazer um geral, de renda. Porque se pegar... Por exemplo, a gente fez agora com o fuzil aqui. Né? Fez aqui, não. O cara comendo uma feijoadinha aqui na Brigadeiro... Aí ele falou, agora... Ele falou, não, agora tem que passar pelo Senado e pela Câmara. Eu acho que, né, você viu? Sim, ele foi. Era um negócio que a gente... assim, era um negócio que a gente... E graças a vocês. Sim, e graças a vocês. Bom. Porque a minha função aqui é a desinformação. Exatamente, ela tá aqui pra isso. Não, é a desinformação. Isso aqui, velho. Graças a eles, graças ao trabalho de vocês... Não é não. Não seja humilde. Não seja humilde, não. Não vem com essa humildade do interior, não. Você é humilde. Daqui a pouco você vai de Mazzaropi. Vai cantar daqui a pouco. Que veio com a meia da Peppa Pig. Vem com humildade de Mazzaropi. Porque é o seguinte, eu acho que isso aí... Mas é que leva tempo, né, o Pavinato? Leva tempo. Leva muito nada tempo. É pra já. Nada é pra já. E a educação ela é fundamental nesse ponto, porque ela permite primeiro a pessoa ter ética. Ela pensa, bom, o que eu acho realmente vale? Ela busca pessoas para validar os preconceitos ou as ideias que ela tem, ou as pessoas estão abertas ao contraditório? É isso que é legal, porque a ciência é o contraditório eterno de fatos, para ver se eles resistem ao tempo, e quando mudam, você muda. Fica aquilo lá na memória da ciência, mas a ciência é o eterno bombardeamento de contraditórios sobre uma tese mais provável no momento. Não é o dogma, né? Então hoje a gente tem muita informação, a gente pode buscar aí, pode... não buscar, pode buscar coisas que comprovem o nosso preconceito, e preocupa muito uma pessoa que tem tendência ditatorial totalitária a liberdade, a informação massiva. Por quê? A ditadura só funciona quando você tem controle de informação.
Sim. É por isso que eu pensava, falava, nossa, agora com Twitter, com tudo, tá, vem coisa ruim, mas vem coisa boa. Então é informação em excesso. Informação em excesso, boa ou ruim, nunca é ruim. Sim. Nunca é ruim. Agora, você só consegue ter controle da população controlando o que ela consome de informação. E tem uma coisa, porque a ditadura, toda ditadura que você pega no mundo inteiro, a justificativa dela é boa. Sempre. Óbvio. Justifica. Você vai falar... Vai corrigir algo antidemocrático. Vai salvar. justiça Vai salvar. Nossa, que legal. É pro bem da democracia. Você até balança, né? Fica até Quem é o propício. maior personagem de terror da história da humanidade? Hitler. Nem Hitler falava que ele... Não, era tudo em nome de uma causa boa. Uma palavra boa. Se você pega e esvazia o significado de uma palavra, que aconteceu no Brasil. Amor. Significa amor? Não. Democracia significa democracia? Não, Gênio. não significa. Entendeu? Todo mundo é gênio. Exato, nada significa mais nada. É muito perigoso brincar com a palavra. E quando você não tem controle da rede social, porque todo mundo fala o que quer, a hora que quer, a gente começa a ver uma oportunidade, porque é uma plataforma nova, de cercear isso aí. Que antes, por exemplo, você tinha as grandes empresas, né, da imprensa. Você sentava lá com o dono, tomava um chá, falava, olha, é isso, é aquilo, a notícia nas costas. vai por esse enfoque, etc. e tal. E quando abriu rede social, eles passaram a concorrer com isso. Porque as pessoas não assinam mais o serviço. Elas têm de graça na plataforma. E a plataforma, ela vale quanto você tem mais interesse para os outros. Quanto mais clique, mais importante você é. Isso é um perigo, que você substitui a qualidade pela quantidade, mas é um fato do capitalismo. E o algoritmo que te informa mas isso também. que você falou, isso que ele falou, que vocês não assistiram o programa... Que agora é aula também, tem que ter chamada oral. Chamada oral. Vocês não foram no Pingos nos O que passou no Morning hoje? O programa chama-se Pingos... O cara é da casa. O cara é da casa. Sou pai do Passou no Cris. 6 da tarde, começa o Se eu programa. falasse tudo isso lá, era mandado embora. Onde? No Pingos nos Por Is, quê? tanto tempo assim, in a row, sabe? Numa... Não, lá aqui é outra. Entreter. Aqui é nós. Aqui é entreter. Outra gaveta. É o seguinte, preste atenção. Olha só, existiu uma lei de imprensa, que este homem que está aqui, Sim. o Pavivi falou ontem, existiu uma lei até 2011. 2011. A lei do é de 67, se eu não me engano, a lei de imprensa. Claro, ela Se existisse- cerceava a imprensa. Isso. Tudo bem, mas ela tinha resolvia. coisa boa. Ela resolvia o problema essencial. Conte, por favor, O para problema os nossos essencial aluninhos. ela tinha um artigo que falava: você não é responsável por uma notícia que cause dano a alguém se você citar a fonte. Ok. Citou a Tá bom. fonte. O responsável é a fonte. Sim, você tá dando Exato. de onde Isso. veio. Aí chegou o STF 2011, também, se não me falha a memória, ele declarou que até então ela era constitucional. Ela tinha sido recepcionada pelo ordenamento jurídico. Ela funcionou até 2011, de 88 a 2000. Chegou em 2000, não, agora ninguém quer mais, vamos jogar fora. Mudou. Jogou fora e não entrou nada no lugar. Não teve nenhuma que substituiu. Mas isso resolvia muita coisa. Se você manda um WhatsApp com a informação falsa e não cita a fonte, o responsável é você. A gente tem que começar a exercitar a responsabilidade do povo. Com o povo irresponsável, a gente não tem solução para nada. Você pode fazer a lei que for, o tanto de lei que for, que a gente tem um fetiche por lei. Acha que lei vai resolver. Não resolve. Lei não resolve nada se ninguém tiver senso de responsabilidade. Então esse artigo ele era simples. Bastava ressuscitar. Bom, você vai publicar uma coisa no Twitter, Certo. no Instagram, em qualquer lugar. Mostra a fonte. Cita a fonte. Porque se não citar a fonte, a Você bomba é é a tua, fonte. meu irmão. Você é E o cara que tá acabou. opinando, né? Acabou, você acabou com a fake Ia reduzir news. muito a fake news isso, Acabou, né? você acabou Posso com a fake aplaudir ou news. não? Bonito isso. Vamos É uma aplaudir. solução fantástica. Mas e aí? Calma. Mas aí você quer regular a plataforma, Pra por Vivi, quê? não dá muito Quem mole. que ganha com isso? Com você diminuindo a importância das plataformas? Quem Tem o regulava poder. a informação antes das plataformas? Deixa eu falar sério. Pavinato vai estar na sequência do Pânico, tem um programa Linha de de debate frente. lá, demais. Maravilhoso. que é o Linha de Frente, que Bela é na condução. sequência do The Pânico, Rock. onde ele
Pô, o Chiquinho Pão de Hambúrguer ganhou do Superman. Ele que colocou. Foi aniversário dele ontem. O Chiquinho tava lá, almocei com o Chiquinho ontem. Muito gente boa. O Chiquinho é mais bonito que o Superman. Ele dá dicas gastronômicas. É sensacional. O Chiquinho ganhou do É o Superman. maior bom vivan. Se Esquerda Caviar tivesse foto, ia ser a foto dele. Gosta do Star Rooftop. 6 da tarde aqui na programação da Jovem Pan, nós temos também o nosso Pingos nos Is, que é a grande atração. O Pavinato tá lá. O Instagram dele é @Pavinato, com 2 T's. Tá aí, ó, pra você. E o Twitter também, Pavinato, muito bom. com 2 T's. Nosso Pavinato. companheiro aqui da Jovem Pan, um cara muito bacana. Sensacional. Humorista, escritor. Muito obrigado, viu? Tem O cara os é bom. livros- É mito, é mito. Obrigado nada. Não, pô. sei que a gente que agradece. É um prazer receber você aqui, Pavinato.